Glória a Deus. Abra sua Bíblia. 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13. E nós vamos ler o versículo de número 11. 1 Coríntios 13. Glória a Jesus. Está feliz com Jesus aí? Ele tem uma palavra para o seu coração nessa noite, amém? Deus é fiel. Diz assim, 1 Coríntios capítulo 13 e o versículo 11 diz assim: Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, raciocinava como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Amém? Somente esse aqui, daqui a pouco vamos ler outros textos aqui da palavra do Senhor. A nossa vida, ela é composta de fases. Nós nascemos aqui, já não nascemos grande, até porque seria um grande erro. Que nasce grande é monstro, né, Carlos? A gente nasce pequeno. Nós nascemos pequeninos e passamos por todos esses ciclos. Criança, adolescente, jovem, homem feito, adulto. Depois entramos na velhice. Agora tem as fases intermediárias, né? Pré-adolescência, e tantas outras, né? Boa idade, média idade, terceira idade, quarta idade. Agora tem uns negócios meio difíceis de se localizar. Mas a Bíblia basicamente são 3. Menino, jovem e homem. A Bíblia simplifica tudo. Menino, jovem e homem. Menino, jovem, homem. E é interessante que cada uma dessas fases, elas têm as suas peculiaridades. O menino tem um comportamento, a criança, o jovem tem um outro comportamento, e o homem maduro, o homem feito, tem um outro comportamento. E interessante que cada uma dessas fases, elas vão acontecendo sem que a gente faça força. Não é isso? Acontecem de modo natural. A criança começa ali brincando, engatinhando, começa a balbuciar algumas palavras, e gugu, e dadá. E daqui a pouco começa a falar palavras bonitas, do tipo vovô, como meu netinho fala. Fala nada não, só entre nós aqui, a avó. Falou vovô primeiro, viu? Depois ele começa a dar os passinhos, meio que, né? Daqui a pouco começa a dar umas corridinhas, de repente afirma, agora já está correndo igual uma espoleta para tudo que é lado. E ele vai crescendo, e vai evoluindo, vai aprendendo, fala agora direitinho, já anda direitinho, já corre direitinho. E essa fase vai passando, e começa a aprender as coisas daqueles que estão à sua volta, do ambiente à sua volta, sempre observando tudo e aprendendo tudo. Aí chega lá a adolescência, né? A coisa já inverte um pouco, agora ele já acha que sabe tudo. Agora já não tem muito o que aprender, agora já quer ensinar até algumas coisinhas, né? Para o papai, para a mamãe. Quando chega na juventude, então, aleluia. Cadê os jovens? Não ouvi nenhum jovem falando glória a Deus. Cadê a GP? Até que ele chega realmente a ser um homem feito. Passa por todas essas fases e se torna um homem adulto. Ou seja, fisicamente falando, essas fases acontecem de modo natural. É um bebezinho, vai crescendo, desenvolve a sua musculatura, desenvolve as suas qualidades, né, intelectuais. Lá na juventude ele aprimora isso, aprende bastante, estuda, vai para a faculdade, se forma e se torna lá um homem feito. Fisicamente você olha, lá está um homem feito, uma mulher feita. Intelectualmente falando, aprendeu o que podia aprender. Mas a questão é, e espiritualmente? É assim também? Fisicamente a gente sabe que isso é um processo que não faz força.
Não é assim? A gente às vezes até estranha. Até os nossos filhos mesmo, né? De repente você olha para mim e fala, oxe, que hora que esse menino espichou desse jeito aí, cresceu tanto, eu não vi. Não é? Porque é rápido, acontece, não faz força para isso. Não tem um processo paralelo para acontecer, é natural, acontece. A gente passa por essas fases naturalmente. Anteontem, mais ou menos, eu tinha 16 anos. Ontem à tarde eu estava com 35. Hoje, já dá uma olhada, ó, esse cabelinho branco aqui aparecendo. Eu não pedi e não fiz força para isso acontecer, pensa. Até queria que não pudesse, que não acontecesse. Se desse para dar uma freada nesse negócio, né, Carlão? Um dia vai ser assim, um dia. Você sabia que o nosso modelo morreu na idade perfeita? Vamos dizer assim, que a obra humana de Jesus terminou aqui na idade perfeita, com 35, 33 anos. Ele chegou naquela fase, nós é assim, né? Nós passamos por essa fase que eu citei, quando chega mais ou menos aí nos 35, é o pico, né? Vai subindo, 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 quando chega nessa idade, 30, 30 e poucos anos, você está no vigor físico, intelectual, aquela coisa toda, né? Aí depois o pico começa, o gráfico começa a descer, começa a embicar. Jesus parou na idade perfeita, porque Ele é o homem perfeito. Um dia, a Bíblia diz que a gente vai conhecer também o perfeito e seremos como Ele. Amém? Eu aguardo esse dia, tem que ser logo, irmão, aleluia. Mas veja que coisa, irmãos. Espiritualmente é assim também? Esses processos são assim naturais? Não. Você não escolhe nascer, crescer, se desenvolver do jeito que desenvolveu. É um processo natural. Mas espiritualmente a coisa é um pouco diferente. Espiritualmente, a gente precisa passar por algumas fases que dependem de uma atitude nossa. Fisicamente falando, a gente observa, por exemplo, desde a infância, né, até essa fase adulta que eu citei, vários processos aí acontecendo na vida de uma pessoa. Muitos erros, muitos acertos, muitos erros, mais erros do que acerto, até chegar num perfil que seja normal, digamos assim. Mas aprendeu. Querendo ela ou não, nessa coisa de tentativa ou erro, a coisa acontece. Entre aspas. Entre aspas. Mas espiritualmente, precisa de uma atitude nossa. Espiritualmente, nós precisamos tomar uma decisão. Nesse texto que eu li aqui, o apóstolo Paulo fala disso. Quando eu era menino, eu tinha o comportamento natural de um menino. Brincava como um menino, pensava como um menino, minhas reações eram de um menino. Mas logo que cheguei a ser homem, deixei as coisas de menino. Olha que coisa interessante. Chegou um momento que ele se conscientizou, que agora já era um homem, e que não podia mais, tendo essa estatura física de um homem maduro, formado, crescido, ter dentro dele as atitudes de uma criança. Será? Não responda. Será que é possível alguém que já passou por essas fases que eu citei, e que agora já está crescidão, formadão, intelectualzão, ainda ter dentro dele essas atitudes de criança? Não responde. Pensa aí contigo. Pode. Pode. Pode sim alguém, já olhando para ele fisicamente, você dizer, puxa vida, mas rapaz, já tem mais de 30 anos, mais de 40 anos, tem mais de 50, mais de 60 anos, e ainda tem essa atitude aí, de criança? Tem. Por quê? Porque esse processo interior não é natural como o processo físico. Fisicamente ele chegou lá nos seus 60 e não pediu para isso. Não fez força nenhuma para isso. Aliás, achou até que foi rápido demais. Mas na nossa vida espiritual requer uma atitude. Uma coisa não acompanha a outra. Precisa de uma atitude nossa. Esse amadurecimento espiritual não é um processo natural. Depende de uma atitude nossa.
Depende, aliás, de uma parceria nossa com Deus. É um processo que a gente vai ter que caminhar junto, nós e Deus, Deus e nós. É interessante você olhar, porque a criança tem ali algumas atitudes que são peculiares da criança, como eu disse. Por exemplo, criança, ela é conduzida. Uma criança o tempo inteiro é conduzida. Você não vê, por exemplo, uma criança pegando um ônibus e viajando para outro estado sozinha, vê? Sim ou não? Vê não. Ela tem que estar na companhia de um adulto responsável. Você não vê uma criança andando por aí sozinha nos grandes centros da cidade. Se aparece uma criança andando por aí, assim, alguém já logo, opa, cadê o pai dessa criança? Cadê a mãe dessa criança? Dentro de um shopping, dentro de uma loja, é ou não é? Tem que ter um adulto junto, criança não anda sozinho. Se é na praia, já acontece aquele bate-palma. Não é assim? Cadê o pai dessa criança? Cadê a mãe dessa criança? Criança tem que ser conduzida. Criança precisa de alguém orientando, criança precisa de alguém pegar na mão e dizer, vamos aqui, vamos por ali, não passa aqui, não passa ali, isso aqui é perigoso, aquilo não é. Não é assim? Você não pode soltar uma criança em qualquer ambiente assim, sozinha, ao seu bel prazer, à sua vontade. Não pode. E quando você vê isso, irmão, em gente grande? Nesse crianção que eu acabei de falar, que ainda tem que ser conduzido, que ainda tem que ser orientado em coisas que já não deveria mais ser orientado. Ainda é dependente de alguém que lhe pegue na mão e que lhe diga, ó, vamos aqui, esse aqui é o caminho. Por ali não, viu? Cuidado. Não é um negócio meio triste isso? Criança não toma decisões sozinha, decisões importantes, criança não toma. Já viu criança comprando e vendendo por aí? Comprando casa, vendendo casa, comprando carro, vendendo carro. Já viu criança assinando contrato? Não tem. Criança não toma decisões. Alguém tem que tomar a decisão por ela. Alguém tem que dizer para ela, isso é bom, isso é ruim. Isso vale a pena, isso não vale a pena. Isso é desse jeito, isso não é desse jeito. Criança. Criança não pode tomar decisões sozinhas. Porque a criança não tem noção das coisas, o que são, como são. Criança não sabe o valor das coisas. Criança não tem noção de valor. Criança pega um prego e vai na porta do teu carro zero e escreve o nome dela lá e depois te chama para ver ainda por cima. E para ela aquilo, ela não tem noção nenhuma do quanto custa aquilo. Ela tem uma outra visão de mundo, percebe? Escrever meu nome do carro do papai. Te amo. Hã? Ela não tem noção disso. Criança tem outra visão de mundo, criança tem outra visão da realidade, criança não sabe o valor das coisas, criança não tem como se comportar nesse meio que a gente chama de mundo real. Para ela isso aqui é outra coisa, ela vive num outro mundo meio que paralelo. Criança não pode resistir às coisas que um adulto resiste. Criança, por exemplo, não resiste à tentação. Criança, se você faz um bolão de chocolate com aqueles morangão em cima e põe assim na mesa e fala para ela, não come, vira as costas para você ver uma coisa. Por que ela não come? Ela quer saber que esse cara, um bolo desse tamanho, gostoso, bonito desse aqui, fala para eu não comer. É ou não é? Mas você resiste, o adulto resiste. A criança, diante das tentações que o mundo oferece, ela não resiste. O marmanjo criança. Porque para ele é como a criancinha, ele quer saber por que com um bolo bonito e gostoso daquele está na frente dele, ele não pode. E a criança grande também. Ela não resiste à tentação. Gente grande sim. Gente grande sabe pesar entre uma coisa e outra. Criança, ela resolve as coisas do jeito dela. Já viu como é que criança resolve as coisas com a mãe? Se ela quer um negócio e a mãe não dá, o que é que uma criança faz? Diga aí, os papai. Aquelas crianças mais, né? Chora,
pula, esperneia, deita no chão, faz birra, dá cabeçada na parede. Hã? Pois é. E faz aquele pampeiro, não é? Se a outra criança ainda provocando ela sai logo no tapa, não é assim? Porque criança é assim. Criança resolve as coisas no grito. Marmanjo criança. Resolve as coisas no grito, no tapa. De vez em quando você vê uns marmanjão, 30 anos, 40 anos, agarrado aí, tapam no outro. Na verdade, aquilo só tem tamanho. Cresceu no físico. Mas ali é duas crianças. É porque eu estava com o meu carrão aqui querendo passar e você me fechou. Era a minha vez. Está entendendo? Falou assim, eu não gostei. Criança não é assim? Mãe, olha o que ele falou. Criança, percebe? Quando você encontra isso em uma pessoa que já passou por esse processo que eu citei, cresceu, já deveria o processo interior ter acompanhado o exterior, o que você está, na verdade, é diante de uma criançona grande. Uma criança com idade. E esse é um negócio, meus amados, que a gente precisa prestar muita atenção. Porque a gente ora a Deus pedindo coisas que Deus olha e fala, eu até queria fazer, mas ainda não dá. Nesse momento ainda não. Criança, ela tem comportamentos egoístas. Não é assim? Criança dificilmente divide as coisas que tem. Criança dificilmente divide com outra criança um brinquedo que ela gosta. Difícil. Tem algumas crianças bacaninhas. Mas a maioria tem um comportamento egoísta. O que é dela, o que é meu e acabou. Não é assim? E ela domina no terreno que é dela. Criança é interessante, às vezes ela tem um brinquedinho que está lá no canto, tem mais de um ano que ela nunca brincou mais com aquilo. Aí chega uma outra criança e olha aquele brinquedo e vai brincar. O que ela faz? Na hora, ela deixa de lado o brinquedo que ela ganhou ontem e vai brincar com aquele brinquedo. Passou a ser o brinquedo preferido dela. Não é assim? Criança. Criança tem seu jeito de lidar com as coisas, né? Tudo é dela, tudo é nas suas regras, inclusive. Já viu brincadeira de criança? Eu lembro quando eu era molecão, quando eu era menino, né? Não faz muito tempo não, mas quando eu era menino. Um cidadão na nossa rua, assim, chegou com uma bola novinha, bola de capotão, novinha, cheirosa. Ah, mas ele apareceu com aquela bola, não deu 5 minutos, já tinha uns 3, 4 times, Carlão, formado para jogar, para estrear a bola dele. 5 sem camisa para um lado, 5 com camisa para o outro. Estradona de terra, os dedão, você imagina como é que vivia, né? E vamos jogando e tal, e vai daqui, vai de lá, e cada 3 gols vira. Sai um, perde, já entra outro time, aquela coisa. Dado o momento do jogo, o time desse, que era o dono da bola, estava perdendo. Por um golzinho de diferença. E aí, de repente, um dos meninos do nosso lado, ele tropeçou não, do lado dele, levou um tombo. E na hora ele veio de lá, falta. E acusou um menino que estava pertinho de mim. E o menino falou, rapaz, mas ele caiu lá, eu estou aqui, ele caiu lá, 5 metros de distância, como é que foi falta se eu não relei nele? Não, foi falta, e o menino tinha tropeçado numa pedra. Mas olha como é criança. Foi falta, não foi falta, não foi falta. Ó, seguinte, eu sou o dono da bola. A bola é minha. Se aquilo não foi falta, acabou o jogo agora. Está entendendo? E aí ele apontou assim, mais para o final lá da rua, tinha um pessoalzinho jogando, olha lá, eles estão jogando também. Não gostou? Vai jogar lá. Boa parte foi. Alguns ficaram ali, mas não demorou muito, mais 1 ou 2 jogos seguidos. Eu olhei para o canto assim, e eu vi uma cena que eu estava lembrando esses dias, aquilo falou forte comigo. Eu vi aquele menino, sozinho, num canto, sentado em cima da bola. Sozinho. Todo mundo estava jogando lá no outro time. Olha o que é uma atitude egoísta. E aí, quando eu pensando naquele negócio, eu falei, meu Deus, mas que coisa, né? Sabe o que eu entendi daquilo? Eu acredito que foi Deus que me deu uma cutucadinha e falou, ó, sabe qual é o problema ali?
Ele ganhou uma bola, mas achou que era dono do jogo. Ele é dono da bola, só. O jogo não é dele. Portanto, as regras também não são dele. É isso que acontece com quem pensa que é dono do jogo. O que, Senhor? Fica sentado em cima da bola, sozinho. Ou seja, aquilo que era o principal, ele inverteu. O que era o principal ali? O principal era os meninos se divertindo e jogando, correndo atrás da bola. Aquilo era o principal. Ele achou que a bola era o principal. Ele inverteu as coisas. A bola era um meio para trazer os meninos. A bola não era o fim. A bola era o meio. Mas ele achou que a bola era a coisa principal. E ele, dono e possuidor da bola. Isso é atitude de criança. O nosso egoísmo faz isso com a gente, irmão. Irmão, você não tem noção o tanto de coisa que é prejudicado por esse tipo de atitude infantil da nossa parte. Tem casamento sendo prejudicado por causa disso aqui. Porque uma das partes acha que é o dono do jogo. E aí quer pôr as suas regras. Falta deixa de ser falta, impedimento vira outra coisa. Está entendendo? Minha bola, minhas regras. E na verdade, não é assim que funciona. A gente só é dono de uma bola, não dono do jogo. O jogo pertence ao Altíssimo. Tem gente sendo prejudicada na sua vida profissional por causa desse tipo de atitude. Chefe, assim, pensa. Que é do meu jeito. Parrudão, né? Do meu modo. Aqui é assim. Funciona dessa forma. Não, mas não é assim que funciona. Não, aqui é. Aqui é. Casamentos prejudicados por isso. Empresas prejudicadas por isso. Vida profissional prejudicada por isso. Vida espiritual prejudicada por isso. Ministérios, igrejas prejudicadas por isso. Isso é atitude infantil. Isso é atitude infantil. Isso aqui é algo que não cabe para quem pretende crescer e meio que nivelar o físico com a estatura espiritual. Isso é atitude infantil. Sabe, meus amados, Deus nos abençoa de muitas maneiras e de muitas formas. Mas a maioria do que Deus coloca na nossa mão é meio e não fim. E a gente precisa prestar atenção no que é que Deus coloca na nossa mão para a gente não inverter as coisas. Senão daqui a pouco a gente perde a alma. A gente começa a dar valor a coisas que só têm preço. E colocar preço nas coisas que têm valor. E troca as coisas. E perde a alma. E perde o rumo. E perde o foco. E aí vamos chegar lá nos nossos 60, 70 anos, crianção de tudo. Poucos dias atrás eu soube de um senhor de 70 anos, 72, 70 anos mais ou menos, 72 anos, numa briga tremenda com a família dele, com os filhos dele, porque o homem tinha conseguido um patrimônio e agora ele estava numa briga ferrenha com os filhos. Ó, sequência dele, com os filhos dele, por causa do patrimônio. Olha o que esse homem fez, inverteu as coisas. Você acha que uma pessoa chegando nessa idade, ela é para estar preocupado com isso? Não era a pessoa que estava agarrando esses meninos dele, tudo, esses filhos, esses netos, vivendo o resto dos dias deles, que ninguém sabe quantos são, feliz, contente, desfrutando da bênção que Deus colocou na mão dele. Não era para isso? Olha a inversão. Nós temos que tomar cuidado com esse negócio, meus amados. Nós precisamos tomar cuidado com isso. Criança, ela vive num mundo de fantasia. Presta atenção numa criança brincando para você ver uma coisa. Criança, ela fala sozinha, não fala? Qualquer coisa para uma criança vira brinquedo. Ela pega um negócio desse aqui, de repente é a bonequinha dela. Hã? Pega outro negocinho desse, é um cachorrinho. E a casinha, e não sei o quê. Criança vive no mundo da fantasia, a realidade para ela é de um jeito diferente. Criança tem um mundo lúdico. Criança não enxerga as coisas no que a gente chama de realidade. Ela não vê o perigo que a gente vê. Ela não enxerga as necessidades que a gente enxerga. Ela não vê a gravidade que a gente vê. Ela não compreende as coisas do mesmo modo. E o grandão? Desse jeito. E o marmanjo? Desse jeito. Sabe que tem hora, irmãos, que até assusta. Você vê a atitude de alguns cristãos. Porque assim como criança vive assim nesse mundo do faz de conta,
Tem alguns adultos que, sei lá, parece que vivem também nesse mundo, né? Alice no País das Maravilhas, Nárnia, Terra do Nunca, Mil e Uma Noites. Deus, para eles, é um negócio muito parecido com o gênio da lâmpada, lá do Aladim. 3 desejos. O que você quer, meu servo? Ah, senhor, eu quero um montão de chocolate. Próximo desejo. Ah, senhor, eu quero viajar bastante. Conhecer o mundão. Próximo desejo. Eu queria um montão de dinheiro. Umas 3 Mega Sena acumuladas. Não quero falar não, mas tem uns crentes jogando na Mega Sena aí. Aleluia. É? Sangue de Jesus tem poder. Irmão, a criança ela tem uma visão de Deus como aquele que satisfaz os meus desejos. Deus existe para satisfazer meus desejos. Eu preciso, Deus faz. Eu necessito, Deus cumpre. Preciso da porta aberta, Deus abre a porta. Preciso disso, Deus faz. Para a criança, Deus é exatamente assim. Para esse homem, criança, Deus é assim. Uma espécie de gênio da lâmpada. Alguém que está lá para satisfazer os seus desejos. Mas para quem já cresceu um pouquinho, entendeu que Deus é o Senhor. É o Senhor. É aquele que está acima dos céus, acima da terra. Manda em nós. É o dono da nossa vida. Nos comprou. Eu sirvo a Ele. Não é Ele que me serve. Ele é meu Senhor, não eu. A teologia de uma criança é diferente. Você já ouviu falar da teologia do gato e do cachorro? Já ouviu? Não? Teologia do gato e do cachorro é mais ou menos assim. O cachorro e o gato batendo um papo. Um falando acerca do dono. E o cachorro falou para o gato, esse rapaz, esse nosso dono aí, que cara tremendo. Como assim? Me leva para passear, me dá comida, me leva no pet shop, me deu um banho de tosa ontem, da hora, vi lá uma poodlezinha, ó, aqui. E, rapaz, me deu a comidinha, comprou uns brinquedinhos para mim, me levou para passear ontem. Eu acho que ele é Deus. Aí o gato olhou, falou, rapaz, mas ele também me leva para passear. Me levou no pet shopping, comprou meus brinquedinhos, comprou uma raçãozinha nova que eu estava esperando faz tempo. Tem um ratinho ali para eu brincar para lá e para cá. Ele faz todos os meus desejos. Eu acho que eu sou Deus. Já observou que é interessante que alguns marmanjos também agem da mesma forma? Tem aquele que olha para Deus como sendo o Senhor. Ele faz o que faz porque Ele é Deus. Mas tem aquele que acha que Deus faz o que faz porque eu sou Deus. Deus me serve. Deus me abençoa porque eu é que sou o centro. Deus me abençoa porque eu é que sou importante. Deus me abençoa porque eu é que sou o cara. Eu estou no centro de todas as coisas. Muito parecida essa teologia do cachorro e do gato, não acha? Meus amados, nós precisamos mudar de atitude urgente. Nós precisamos amadurecer urgente, nós precisamos crescer urgente. Sabe por quê? Deus tem pressa. Deus tem pressa de uma igreja madura, de uma igreja que entende quem Ele é, de uma igreja que sabe quem ela é, de uma igreja que prega esse evangelho, porque esse tempo que nós estamos vivendo, mais do que qualquer outro, nós vamos precisar dessa igreja atuante, viva, ativa, operante, madura. Menino só faz barulho, pampeiro, aquela coisa toda, já viu? É aquela barulheira, aquele negócio, aquela algazarra, meu Deus do céu. Você já viu alguma coisa sólida ser construída em barulho? Já viu alguma coisa realmente sólida ser construída através de gritaria, de pampeira, aquela coisa toda? Já viu isso? Não tem. Nós precisamos crescer, meus amados. Nós precisamos crescer. E eu quero te mostrar um motivo, primeiro motivo por que a gente precisa crescer. Gálatas capítulo 4 e o versículo 1. Veja aí na sua Bíblia. Olha lá. Digo, pois, que todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo. Cadê?
Versículo 2. Mas está debaixo de tutores e curadores, até ao tempo determinado pelo Pai. Olha o que ele está dizendo. Quem gostaria de ser grandemente abençoado por Deus aqui? De ter as bênçãos de Deus sobre a sua vida? Você sabia que você é herdeiro do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores? Sabia disso? Sabia que todas as bênçãos espirituais, segundo o apóstolo Paulo, já estão disponíveis para nós no reino celestial? Está tudo preparado e pronto? Sabia disso? A questão é, você desfruta disso já? Sim ou não? Responde não. Sabe por quê? Olha o que o texto está dizendo, versículo 1. Digo, pois, que todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do escravo. Está debaixo de tutores, ainda que seja dono de tudo. Escuta bem, Deus tem coisas grandes para nós. Deus, ele tem um novo patamar, um novo nível. Existem bênçãos no nível espiritual que Deus quer destrancar sobre a minha e sobre a tua vida. Amém? Existem níveis que Deus ele quer levar a gente. A questão é que ele não pode. Por quê? Porque enquanto o herdeiro é menino, ele precisa de alguém que cuide dele. Criança não assume responsabilidade, como eu disse. Criança não sabe lidar com coisas de valor. Um pai bilionário, que pode comprar Ferrari como quem compra bala no barzinho da esquina. Ainda que ele possa fazer isso, você acha que ele vai pôr uma Ferrari na mão da criancinha dele de 5 anos? Sim ou não? Não. Por quê? Porque ele não pode? Ele pode. E a criança não é dona daquilo também? É herdeiro. Por que ele não põe? Não tem idade, não tem maturidade, não tem responsabilidade para dirigir um carrão desse. Olha o que ele está dizendo, que mesmo sendo herdeiro de tudo, dono de tudo, em nada difere do escravo, é tratado igual. Por que a gente precisa de alguém o tempo todo conduzindo a gente? Vamos para cá, vamos para lá, come isso, não come aquilo, veste essa roupinha, porque criança nem roupa escolhe. Alguém escolhe para ela. Mesmo sendo dono de tudo, aquilo não vem para a nossa mão até que a gente atinja a maturidade. Que Deus olha e fala, opa, agora tem um homem ali, agora eu posso contar com ele, agora eu posso contar com ela. Acabou o mimimi, acabou a criancice, parou de resolver as coisas no choro, parou de dar chilique, parou com aquele trimelique, parou. Agora não tem esse negócio de ficar dizendo que você precisa comer legume, agora ele come porque ele sabe que precisa. Agora, está entendendo? Criança sabe fazer não sabe fazer escolha, um homem crescido sabe. Tenta pôr uma colher de remédio na boca de uma criança. Não quero. Mas um adulto, mesmo não gostando, toma. Percebe? Esse aqui é um dos motivos que a gente precisa crescer. Por quê? Porque tudo já é nosso, segundo o apóstolo Paulo. Está tudo aí. As bênçãos de Deus, ministério, dom espiritual. Tudo que você sonha, precisa, ora e pede para Deus. E Deus está dizendo, yes, ele pediu, eu vou dar. Só vou esperar ele crescer um pouquinho agora. Vamos, vem, cresce. Percebe? É Deus quem está esperando, não somos nós. É Ele que está aguardando o momento. Sabe por quê? Tem um detalhezinho nesse negócio aqui que a gente precisa estar atento. Tudo já foi feito. A parte de Deus foi feita. Tudo já foi feito. Tudo é nosso. Cristo é nosso. Deus é nosso. Tudo é nosso, segundo o apóstolo Paulo. Só que tem um detalhe. Esse processo que eu citei a princípio é natural e é rápido. De uma criança até um senhor já dos seus 60 anos de idade ou mais, é rapidíssimo. Você acorda e já está com 60. Só que se eu não prestar atenção nisso aqui, e procurar esse amadurecimento, e buscar crescer, o tempo passa e eu estou lá com meus 60, mas ainda tenho aquelas atitudes de uma criança. E aí sabe o que vai acontecer? Eu perco o timing. A minha vida passou e eu fiquei brigando nessas atitudes, e meu casamento não foi o casamento que deveria ter sido. Porque tinha 2 crianças casadas. E criança com criança dá o quê? Não precisa falar não. 2 crianças vão brigar por coisas banais. Criança briga por sorvete, criança briga por toalha, criança briga pelo controle remoto. Criança briga por tudo.
Você quer ver uma atitude de criança dentro do casamento? É aquela coisa de ficar cobrando do outro a postura, o papel, que a gente mesmo não tem. É você que cobra da esposa que ela seja aquela esposa perfeita, que atende todas as necessidades do marido. Mas a pergunta é, você tem sido o sacerdote, conforme a Bíblia diz, aquele homem já adulto, que cuida, que provê, que protege? É a esposa que cobra do marido que ele seja o sacerdote. Mas a questão é, você é a adjutora que a Bíblia nos ensina, nos mostra que deve ser? Auxiliadora, idônea, capaz, que se põe do lado, que anda junto? Percebe? Mas a gente fica com aquele jogo de empurra-empurra, e o tempo está passando. O relógio biológico é rápido. Tic-tac, 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 tic-tac. É rápido. Piscou, o cabelinho já está branco. E nesse processo nós vamos perdendo tudo que Jesus conquistou naquela cruz, por teimosia nossa. Vamos deixando as coisas passar. Deus tem coisas grandes, Deus tem coisas maiores, Deus tem coisas melhores. Mas Deus precisa, meus amados, que a gente se comprometa. Esse texto que eu li no começo, 1 Coríntios capítulo 13. Põe lá para nós. Quando eu era menino, preste bem atenção, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, olha aqui, acabei. Não está escrito Deus acabou. Não está escrito a igreja acabou. O pastor acabou. Meu discipulador acabou. Eu, Paulo, acabei com as coisas de menino. Tomei uma decisão de que agora, a partir de agora, comigo a coisa é diferente. Foi uma postura dele. Foi uma atitude dele. Ou seja, é preciso que cada um de nós tome a atitude de amadurecer. E de deixar para trás as coisas de menino. Você decide. Você decide se vai dirigir a Ferrari ou vai ficar brincando com a Ferrari de brinquedo pro resto da vida. Você decide. Você decide se vai ter um ministério, que tamanho vai ser esse ministério, ou se você vai só ficar olhando e aprendendo o resto da sua vida. Você decide. Você decide se os dons espirituais virão ou não. Você decide. Percebe que já não é mais Deus? Tudo já está feito, está pronto. Na cruz, Jesus deu o seguinte brado de conclusão: está consumado. Esse mesmo brado foi dado lá na criação por Deus, quando concluiu a obra. Está concluído. Entrou agora o descanso, sábado. Jesus gritou na cruz: está consumado, tem mais nada para fazer, está tudo pronto. Ele está esperando em nós. O apóstolo Paulo diz que o mundo aguarda o momento, a manifestação dos filhos de Deus. E quando ele usa essa palavra lá, filhos de Deus, ele está falando dos filhos crescidos, não é criança mais. São os filhos adultos, aqueles parecidos com Jesus. Sabe quem são, sabe quem Deus é, sabe qual é seu papel, qual é o seu lugar no mundo. Irmão, Deus está nos chamando ao crescimento, ao amadurecimento. Amém? Quem está entendendo essa palavra em nome de Jesus? Uma vez que você tomou a decisão de crescer, olha o que você vai ter que fazer. Identificar as suas fraquezas. A Bíblia diz que ninguém conhece o homem melhor do que o espírito do homem que nele está. Você sabe quem você é e sabe onde é o teu ponto fraco. Você sabe onde você é crianção, sim ou não? Você sabe em que lugar, se pisar no seu calo ali, você manifesta o bebezinho. É? Você sabe. Você sabe os seus pontos fracos. Você sabe. Então você precisa identificar isso. Uma vez que você tomou essa decisão, você precisa agora identificar esses pontos. Só que aí você vai ter que ter coragem. Como é que eu identifico esses pontos? Primeiro, você vai ter que passar a ter uma vida agora de busca ao único que pode realmente mostrar para você quem você é. Não sou eu, não é o pastor, não é o ministério, não é ninguém. Somente Deus pode abrir diante de você os seus olhos e mostrar quem você é. Como é que Deus faz isso? O modo mais simples e comum, pela palavra, pela Bíblia. A Bíblia é um espelho no qual Deus nos mostra. A Bíblia é um espelho que, colocado diante de nós, mostra quem eu sou. Se eu a leio do modo correto. Como é que eu leio a Bíblia, então, de modo correto, Zé? Tem um modo errado? Tem.
Criança lê a Bíblia assim, até para ler a Bíblia, criança é um negócio tremendo. Olha como é que é o infantil lendo a Bíblia. Ele lê a Bíblia e ele traz para ele somente aquilo que é promessa boa. Então ele lê a Bíblia aqui, eis que estou contigo, quando passares pelo fogo, não te queimarás, e quando passares pelas águas, não te submergirão. Você vai na casa dele, tem caixinha de promessa. Você já viu caixinha de promessa como é que é? Só tem promessa boa. Tem uma promessa lá de chicote, tem uma. Tudo promessa boa, de bênção, de provisão, e tal, e tal, e tal. O crente infantil, quando ele está sentado ouvindo uma palavra como essa que eu estou falando agora, aí no lugar que você está, sabe o que ele diz? Ah, se o fulano tivesse aqui, Deus está falando com ele, ó. Essa palavra é para ele. Ele devia estar aqui. Não, se ele fosse para ele, ele estava sentado aí. É para nós aqui hoje. Ele está lendo a Bíblia e de repente ele enxerga um versículo e vem uma revelação. E diz, meu Deus, eu nunca tinha lido esse versículo. Essa palavra é para o irmão Carlos. Aleluia, isso eu vou pregar para ele, essa aqui é para ele. Se fosse para ele, Deus tinha mostrado para ele. Mas se mostrou para mim, é porque é para mim. E geralmente é assim quando a palavra é meio... Está entendendo? Agora, como é que uma pessoa que quer realmente crescer lê a Bíblia? Ele lê a Bíblia da seguinte maneira, lá no Salmo 139... versículo 23 e 24, o salmista, vamos ver aqui, o salmista diz o seguinte: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, 24, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Quando eu li esse versículo a primeira vez, uma confissão, eu achei que o salmista estava dando uma forçada. Eu pensei comigo, esse salmista aí, será que ele não é muito bom da cabeça? Como é que eu vou estar andando por um caminho errado, fazendo coisa errada e não vou saber? Hã? Já pensou que coisa esquisita? Estou andando na rua lá, abraçado com uma mulher aqui que não é a minha, e alguém olha lá e, ô Zé, essa aí não é a Neuzeli não, rapaz, não é sua esposa. Não foi... pensei que era. Desculpa aí, viu, moço? Ô Zé, esse dinheiro que você está pondo no bolso aí não é seu não, é do rapaz lá. Eu pensei que era meu. Então tá, irmão. O cara vai sair fazendo coisa errada e não vai saber que está fazendo coisa errada? Mas não é isso que ele está dizendo. O que ele está dizendo é o seguinte, é aquilo que outro dia eu falei aqui. É quando você faz determinada coisa, convicto de que está fazendo a coisa certa, mas está errado. É quando você tem aquela sinceridade no erro. Você está apostando todas as fichas em algo que você pensa que é e não é. Dei até o exemplo do apóstolo Paulo aqui. Fariseu de fariseu, sincero, achava que estava servindo a Deus. Crente, não, quem se levantar contra a minha fé, realmente eu vou prender. E não sei o que, e entrava nas casas, e amarrava os irmãos e puxava para fora, crendo que estava fazendo a coisa certa, mas estava errado. Até que veio a revelação. É isso que o salmista está orando. Senhor, sonda-me. Sonda o meu coração, passa o teu arado no meu coração e vê se há em mim algum caminho mau. Vê se eu não estou enganado nisso que eu chamo de minhas crenças, minha fé, minhas convicções, minha base, meus rudimentos. Veja aí. E se for, guia-me pelo caminho da justiça. Nós vamos ter que ter coragem para fazer essa oração. Chegar diante de Deus e diante da Bíblia, Senhor, sonda-me. Olha o meu coração. Tem que ter coragem para fazer uma oração dessa. Tem que ter coragem para ler a Bíblia desse jeito. Tem que ter coragem para ler a Bíblia se colocando à disposição do Espírito Santo. Porque o infantil, como eu disse, ele vai só escolhendo o que é bom. Se ele está lendo a história de Abel e Caim, aí eu sou Abel, Caim não. Mas às vezes o que Deus está querendo dizer é que eu sou Caim. Um invejoso, cobiçoso, que vejo meu irmão ser abençoado e tem inveja dele. É isso que ele está querendo dizer. Tem que ter coragem de se pôr diante do espelho assim. Amém, meus irmãos? Aleluia. Quem me ama aí ainda? Segunda coisa. Guarde o seu coração. Uma vez que você tomou essa decisão, uma vez que você tomou essa atitude, uma vez que você entendeu, que você tomou essa postura, assumiu essa postura, não, eu vou crescer, não, eu vou buscar Deus, não, eu quero ser realmente uma pessoa diferente, eu vou assumir esse lugar aí para qual Deus me chamou, para que Deus me abençoe. Uma vez que você fez isso, tomou essa atitude aqui, se prepare. Por quê? Porque virão ataques à sua mente.
Virão ataques à sua mente. O inimigo vai querer tirar teu foco, porque enquanto você é criança, você não está dando trabalho nenhum para o reino. Enquanto é criança, enquanto você não entendeu o seu papel, você não está dando trabalho nenhum, ele está tranquilo. Mas a hora que você assume realmente, não, eu vou mudar. Agora eu tomei uma posição mesmo, agora eu vou buscar Deus, agora eu vou ler a Bíblia, agora realmente vai ter uma vida de disciplina aqui. E se prepare também, porque isso custa um preço. Tomar essa atitude significa que você vai ter que buscar Deus de verdade, ler a Bíblia de verdade, assumir uma posição diante de Deus de verdade. Vai ter que ter disciplina. E quando isso acontecer, vai ter uma reação. É por isso que lá em Efésios 6, o Paulo fala disso, olha, nós vamos entrar numa guerra. É, Paulo? É. E não é contra carne nem sangue, não é contra o irmão. Não é contra o pastor, não é contra a igreja, não é contra o líder, não é contra a sua esposa, não é contra o seu marido. Com quem é, Paulo? Contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. Ah, é? E o que eles vão fazer? Vão vir com tudo para cima de você. O que eu faço? Põe a armadura. Se prepara para a guerra. Um dos itens da armadura é o capacete da salvação, para proteger a mente, porque é aí que ele vai atacar. Quando você toma essa decisão, e quando a Bíblia diz ali, sobretudo, lá em Provérbios, né, Provérbios 4, 23, Salomão diz assim, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Coração, no Antigo Testamento, não tem a ver com sentimento. Hoje, para nós, quando fala em coração, pensa em sentimento, não é isso? Mas lá não. Coração lá é mente. Guarde o teu pensamento, porque dele procede as saídas da vida. Jesus, quando citou, fez referência a esse versículo lá em Mateus 15, 19, ele diz, é do coração que procede os maus pensamentos, os desejos impuros, os adultérios, os roubos, é do coração. Olha o que ele está dizendo, guarda o teu coração. Tomou a decisão? Se posiciona, fica firme, como o apóstolo Paulo diz lá em Efésios 6, botou a armadura, fica firme. Fica firme e resiste ao dia mau, porque o inimigo vai tentar tirar você da sua posição. Por quê? Porque só tem uma coisa que o diabo tem verdadeiro pavor, que você se levante e descubra quem você é no reino de Deus. Porque a partir do momento que você descobre quem é, ele vai ter um trabalho tremendo, porque gente quando se descobre dessa maneira, quando cresce, quando assume o seu lugar, é mais ou menos como os apóstolos deram aquele trabalho todo, lembra? Chegaram aqui aqueles que perturbam o mundo. É assim que o reino espiritual vai te ver. Mais um perturbador, pregando o evangelho, ganhando almas, libertando vida. Mais um filho de Deus trabalhando no mundo. É esse o pavor do diabo. Mas enquanto a gente é criança, ele usa a arma principal. Se você quer manter uma criança distraída, o que você faz? Você interte essa criança. Você põe ela assistindo televisão. Não é, mamãe? Se a criança está dando muito trabalho, não é assim? Liga a televisão lá como chama lá, o Mundo Bita. Agora eu estou especialista nesses negócios aí, né? Põe lá no Mundo Bita, põe um desenho lá no YouTube, ou seja, põe alguma coisa para distrair ela. Irmãos, o inimigo da nossa alma tem feito algo semelhante no mundo esses dias, para distrair nós que somos filhos de Deus. Mas se hoje você der crédito a essa palavra e tomar uma decisão, Deus vai mudar a sua vida em nome de Jesus. Vai começar a usar você. Vai começar a transformar você. E qual é o propósito, Zé, desse negócio todo? O que eu preciso fazer então? Eu tenho que mudar meu modo de pensar? Romanos 12, 2. Olha que interessante. E aqui eu concluo. Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, da vossa mente. Ou seja, a minha mente precisa mudar, a minha mente precisa acompanhar esse processo natural que eu citei, eu preciso crescer, eu preciso entender quem eu sou, eu preciso que a minha mente chegue e cresça à altura, na estatura do varão perfeito, eu compreenda quem eu sou, que eu não perca o time da minha vida, que eu não veja a minha vida passar por entre meus dedos, que eu não me conforme aos padrões do mundo. O mundo tem um jeito de ser, e esse não é o jeito daqueles que são chamados por Deus. O mundo tem um jeito de ser gente, o mundo tem um jeito de namoro, o mundo tem um jeito de casamento, o mundo tem um jeito de trabalho, um jeito de fazer negócio. O mundo tem seu jeito, sua forma. Mas para nós, ele diz, olha, não vos conformeis, não entre nos moldes desse mundo. Os padrões para vocês são outros. Quais? Esses aqui. O código de atualização para nós é esse aqui. É a palavra de Deus. É isso aqui que nos transforma. Aqui está
todo o material necessário para você ser transformado, atualizado e ser transformado e cheio num filho de Deus, à imagem de Jesus Cristo. Capaz de levar o evangelho a esse mundo. Porque quando você chega nesse ponto, quando a sua mente é renovada, quando você tem finalmente a sua mente liberta, olha o que acontece. Olha a continuação do versículo. A renovação do vosso entendimento, para quê? Para que experimenteis, qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sinceramente, não responda para mim, você tem vivido isso aí? A boa, sincera, perfeita e agradável vontade de Deus? Não precisa responder. Então hoje aqui você teve a resposta. A boa, perfeita e agradável vontade de Deus já está liberada para todos nós aqui. Deus só está esperando que a gente atinja a estatura necessária para Ele dizer, yes, chegou. Tudo que é seu está aqui, ó, sua herança. Vem. Estava aguardando ansioso a sua chegada. Chegou na estatura que eu precisava. Chegou na maturidade que eu precisava. Meus amados, tudo é nosso, Cristo é vosso. Todas as bênçãos de Deus já estão conquistadas, preparadas, liberadas nas regiões celestiais. É o que o apóstolo Paulo disse aos Gálatas. Mas Deus está esperando que a gente atinja esse nível de crescimento para que Ele possa nos entregar. Sabe por quê? Deus ele não vai desperdiçar coisa de valor. E a criança é assim. Se você der para uma criança uma bala house, verdinha, bonitinha, e der para ela uma esmeralda na outra mão, ela vai pôr as duas na boca. Não é assim? Ela não sabe diferenciar entre uma pedra e um diamante. É por isso que a gente precisa crescer. Deus tem coisas preciosas, valiosas, e são tuas. Amém? É teu. Existem dons. Os dons, eles requerem responsabilidade de quem os possui. Quando eu olho no texto bíblico, sinceramente, eu já fiz umas orações assim que, Jesus, eu leio Atos, eu me sinto meio desviado, você não? É sério. Eu olho aquela igreja operando daquele jeito, os milagres, a ação do Espírito Santo, e eu, meu Deus do céu, o que é isso aqui? Aquilo parece outro evangelho. E aí o que vem ao nosso coração é isso. Deus esperando a gente crescer. Sabe por quê? Pensa bem. Você já pensou se Deus coloca, vamos falar aqui do Zé Roberto, uma autoridade igual aquela que ele pôs na vida do apóstolo Pedro? Onde quando alguém errou na igreja dele, um casalzinho chamado Ananias e Safira, uma palavra do Pedro, e os dois caíram. Agora pensa, em alguém que não tem a estatura espiritual, recebe uma autoridade dessa, o que ia acontecer? Já parou para pensar? Talvez numa igreja dessa que tivesse 2 ou 3 vivos só. Nem a esposa do rapaz estava viva. Você já pensou uma autoridade igual aquela do apóstolo Paulo, quando disse para aquele servo do procônsul lá, ele pregando o evangelho e o cara perturbando, ele pregando o evangelho e o cara perturbando, ele olhou para o camarada, fique cego aí, filho de Satanás. E o cara ficou cego no mesmo instante. Pensa uma autoridade nessa, numa criança, dada a uma criança, que ainda não sabe controlar os seus impulsos, que toda vez que alguém fecha ele no trânsito, pensa uma autoridade dessa, na vida de alguém que não cresceu. Talvez, numa igreja dessa aqui, fosse cheinha, ao invés de gente curada, gente coxa, cega, aleijada. Está entendendo? Porque para grandes dons e talentos, exige-se também uma grande responsabilidade. E criança não tem responsabilidade. Só gente grande tem. Então hoje, em nome de Jesus, receba essa palavra no seu coração. E anseie por isso aqui, ó. Viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na sua vida. Porque Ele tem o melhor para você. Mas Ele está esperando uma tomada de atitude. Ele está esperando que você se posicione. Ele está esperando que você se levante. E outra coisa, o mundo tem pressa. E outra coisa ainda, você tem pressa. Você já não é mais aquela criancinha que era ontem. Teus cabelinhos já estão começando a branquear. O tempo está passando. Em nome de Jesus, não perca o time da sua vida.
Deus tem grandes coisas a fazer através de mim, através de você. Porém, Ele não vai fazer isso de qualquer jeito. Ele não vai dar aquilo que Ele tem de precioso para que nós desperdicemos isso. Amém, meus amados? Amém? Alguém me ama aí ainda? Se coloque em pé em nome de Jesus.